cinco pessoas que captaram a ideia do que eu vou desenvolver, está ótimo, certo? Esse é o meu objetivo. E eu vou iniciar fazendo duas perguntas para vocês. Como está o ajuste da consciência de vocês? E a segunda é, para todos os profissionais das áreas terapêuticas, independente se são terapeutas, são médicos, são psicólogos, todos são terapeutas. A ideia é, qual é a primeira pergunta que você faz para o cliente hoje? E vamos esperar terminar a palestra e entender como nós poderemos fazer uma outra pergunta. Hoje a pergunta que chega não é, qual é o teu problema? Qual é a tua doença? Vamos ficar com essa visão. Eu vou correr rapidinho a minha palestra, porque todas as palestras anteriores, praticamente o conceito está trazendo. A abertura do Mauro trouxe 60% dos conceitos aqui. Ontem à noite fiquei pensando, muda a palestra no amor. Então eu vou para a área prática, mostrar algo que eu estou atuando desde 2010 e que é algo muito prático. Né? A ideia aqui é a integração entre as ciências, espiritualidade, física quântica, energia, tudo isso, do nível da informação para a matéria. E o que eu vou falar de informação para vocês é um pouco diferente do que vocês viram até agora, ok? Então a ideia é a medicina do futuro ou evolução da consciência, o papel da informação, da consciência não local no reequilíbrio humano. Está passando aqui. Foi. Então, a ideia é buscar aqui a capacidade humana de ser reorganizada. Essa é a ideia. Não vai. O passador aqui está de greve. Então, nós temos paradoxo que veio aqui no questionamento, né? Nós vivemos a era mais tecnológica da história, vivemos mesmo. Nós temos à disposição cada dia exames mais sofisticados, inteligência artificial. Vocês viram palestras que teve aqui, né? E o que eu vou trazer para vocês, nenhuma IA tem à disposição, nenhuma, e não vai ter. E eu vou explicar por quê. Medicamentos avançadíssimos, cirurgias robóticas hoje, maravilhoso tudo isso. Por favor, um outro passador para mim aqui, a gente vai perder tempo. Mas também, nós vivemos uma epidemia, né, de ansiedade, depressão, estresse, doenças crônicas e esgotamento emocional e mental. Todo dia a gente vê, cada dia um pouco mais disso. Por favor? Então, se evoluímos tanto na tecnologia, por que continuamos adoecendo? Talvez porque o ser humano seja muito mais do que matéria. Talvez nós sejamos informação, consciência, emoções, mente e corpo. É uma ideia, é um raciocínio. Ei, que tal fazer funcionar? Vamos lá. Então, vamos discutir uma ideia. O universo, ele pode ser somente informação? E aí começa a ciência no que eu trabalho e desenvolvo. A ideia vem depois de um trabalho de uma autocura de 2 anos e meio de depressão suicida com 3 tentativas de suicídio e devendo milhões de reais na vida. Essa pessoa, ela consegue em 2 anos se autocurar da depressão emocional. Mas, ou seja, a depressão suicida, o suicídio não está ligado ao emocional, está na mente. Então precisa encontrar essa chave. E aí essa pessoa pega um trabalho terapêutico e aprofunda numa autopesquisa, até em 24 horas eliminar a ideia suicida. E aí ele começa a ajudar pessoas, e as pessoas começam a ter resultado, certo? E isso começa a crescer, e ele começa a montar um método.
Né? E esse método eu acesso em 2010 com muitas formações em outras áreas e vejo que é exatamente isso. Só que para isso precisa embasamento científico. Como as pessoas vão entender que nós falarmos uma frase provoca uma autocura em todo o organismo? Ninguém acredita, então vai para a ciência. E o único lugar que se encontrou, a medicina convencional não sustenta a teoria, a medicina energética vibracional frequencial não sustentou energia, somente no nível da física quântica da informação conseguiu-se o embasamento. E começa aqui, em 89, por John Archibald Wheeler, colega de Einstein, que escreve from bit, que significa tudo informação, em linguagem simples, a realidade física, ela emerge de uma informação. E depois vem Francisco de Biase, o grande PhD, único da América Latina em filosofia, neurocirurgião, escritor da consciência humana, autor de best-sellers dessa área, e ele traz a proposta que diz: a informação cria uma consciência não local, que é um conjunto, que gera energia e cria a matéria, e tudo está interligado. Muito bem. Então, se a consciência estiver limitada, se a consciência não estiver limitada somente ao nosso cérebro, que é o que mais nós entendemos, por todas as áreas da ciência que nós temos hoje, utiliza a nossa mente, não é? A neurociência, a neuroplasticidade, a neurocognição e todos os processos mentais. Vamos começar a pensar nesse nível. E se a informação pura participar da organização total da nossa vida, como que funciona isso? Então, vamos entender o corpo humano como um sistema de informação. Nosso cérebro trabalha por impulsos elétricos. O nosso coração gera campos eletromagnéticos. As células se comunicam continuamente porque elas têm processos químicos. Tudo no organismo é comunicação. Então, tudo é informação, em estados diferentes da informação. Uma simples lembrança pode acelerar o coração. Um pensamento pode provocar suor, não é? Uma emoção pode alterar a nossa imunidade. Isso é real, né? E se uma emoção muda o corpo em segundos, por que anos de sofrimento emocional e mental não deixariam marcas mais profundas em nossa biologia? Não é assim que a gente adoece? Não é a biologia que mostra que nós adoecemos o nosso corpo? Então nós precisamos entender o que cria isso. Vem uma ideia da consciência não local que eu falei lá no início, né? Que é essa defesa principalmente de Francisco de Biase e do professor Sérgio Roberto Secato Filho, que cria a HQI, a homeostase quântica informacional, que é um método que eu vou integrar aqui. Então, a HQI, a homeostase quântica, ela considera que a consciência criadora, ou seja, a consciência não local, não está confinada ao nosso cérebro. A consciência que nós falamos todo o processo até aqui hoje no congresso é a consciência que está junto ao nosso sistema mental, ao nosso água, ao nosso cérebro. Porque se nós perdemos essa consciência, o coração pode bater e nós temos vida, nós temos sobrevida, certo? Mas se o coração parar, essa consciência acabou. Entenderam? Essa é a consciência local, que ela dualiza tudo e está sujeita ao nosso físico, certo? Então a informação e a consciência criadora podem participar diretamente da organização da experiência humana como um todo. E aqui eu vou provocar para vocês uma aula, tá certo? É um slide que eu decidi ontem à noite colocar para vocês entenderem isso. Isso é do meu curso. Quando eu faço o treinamento, eu uso isso para as pessoas entenderem o processo. Tudo acontece do quê? De cima para baixo. Então nós temos primeiro o microcosmos, que é antes do átomo, é menor do átomo, é tudo que é menor do átomo. O macrocosmos é do átomo para cima. Então nós temos o quê? Sempre causação descendente. Então aqui que nós vamos ter o It From Bit, a THC, que é a Teoria da Formação da Consciência, e HQI, onde a informação pura, ela vai criar um conjunto de informações que é a consciência não local. O que nós recebemos isso da fonte.
Eu não sei como vocês pensam no que vocês acreditam. Eu sei que eu não vim do Big Bang. Não faz sentido para mim. Eu vim de uma fonte. Dá o nome que vocês quiserem. Existe uma fonte criadora, certo? E a nossa consciência, ela está ligada diretamente à fonte. Todas as consciências de quem já existiu e existe, elas continuam existindo e existirão. Onde? No vácuo quântico, na não localidade quântica. 2004, quando nós começamos esse trabalho, falar em física quântica no Brasil, falar em física quântica aplicada à saúde, doidos. Falar em consciência não local, ninguém acreditava. Hoje a ciência escreve, fala. Quem acompanha vários profissionais da área da física quântica pega. 10 anos atrás não falava o que fala hoje. Então nós sabemos que a onda quântica no Brasil tem origens. Muito bem. Então a consciência não local, se há um conjunto, ela vai fazer o quê? Por princípio de observação consciente ou inconsciente, essa informação vai viajar. Então ela pega uma onda, uma carona, né, no que se chama de onda, certo? Quando essa informação ela chega no nível atômico, ela pega e se transforma em átomo, ela se torna o quê? Energia. E a energia vai criar o quê? A matéria. Então tudo aquilo que se fala, tudo é energia. Eu sei que é. Em que estado da informação está essa energia? Pura ou de nível de quê? De energia em movimento ou condensada? Esta cadeira é energia condensada. O meu corpo tem parte da energia condensada e outras em movimento. Quando elas pararem, nós morremos fisicamente. Então, o macrocosmos é o que representa tudo isso. No macrocosmos nós temos o que então? Energia e matéria. No microcosmos nós vamos ter informação pura. Então nós temos no macrocosmos os efeitos e os sintomas, é onde vai se buscar a partir, por exemplo, das terapias e da medicina convencional. Na informação é que nós temos, no microcosmos nós temos a causa de todos os nossos problemas. Olha só, energia e matéria, efeitos e sintomas, nós vamos buscar o que para resolver? Sempre um remédio. Na informação, nós vamos buscar resolver a causa. Então, nós temos que pensar que aquilo que eu estou trabalhando, a informação que eu preciso, eu estou gerando uma nova informação para eliminar o meu problema, eu estou inserindo de uma outra consciência essa informação para resolver meu problema, ou eu estou eliminando a informação causa do meu problema. Então, se eu gerar uma nova informação para resolver o problema, ou se eu pegar e inserir uma informação de uma outra consciência, eu estou usando um remédio, que é uma outra informação. Eu pego, então assim, eu estou com dor de cabeça, e eu pego um remédio químico e tomo. Eu estou pegando e inserindo uma informação diferente do que é a informação da dor de cabeça. Então eu estou usando o remédio. Eu vou gerar um pensamento positivo para essa dor passar. Eu estou gerando uma informação, mas ela é diferente da causa. Não vai resolver, ela vai remediar. Se eu eliminar, eu provoco a autocura. Então eu tenho que encontrar a informação que causou dor de cabeça e eliminar ela. E aí é uma coisa sensacional, porque eu preciso usar a mesma informação. Tudo que eu usar diferente não resolve, não elimina. Física de partículas, nós temos física aqui na palestra, não é? Então, física de partículas diz o seguinte: a matéria tem sua antimatéria. E a matéria, para ser destruída, precisa que em massa a matéria e a antimatéria sejam exatamente iguais, em massa. Quando você colidir uma com outra, você muda a polaridade de uma, elas se aniquilam e voltam a ser o sistema anterior, que é a energia. Então pode criar outras matérias. No nível da informação, se eu pegar uma informação, colidir com a mesma informação, mudando a polaridade de uma, elas se aniquilam, voltam a ser o quê? Código binário, 0 e 1, não significa nada. Então se eu pegar uma informação de raiva, que me causou a dor de cabeça, e eu pegar a raiva daquele fato que gerou a dor de cabeça, e eu colidir contra a mesma raiva, a dor de cabeça elimina e a raiva não somatiza no meu fígado. Entenderam? É? Muito bem. Então, a informação
As causas, elas podem ter informações que causam o problema e informações consequências do problema. Olha que legal isso, ó. Então, as que geraram e as que são geradas pela informação. As que geraram o problema, elas podem vir do emocional ou do mental. É a famosa psicossomática, certo? A psicossomática me diz, todos os níveis de psicossomática, elas podem nos dizer de onde veio o problema. Você sabe que a raiva termina com o teu fígado, não é? A pergunta é, como você elimina essa raiva? Lá, usando a mesma informação. Como você faz isso? Você vai ressignificar? Você vai mudar o foco? Ou vai aceitar aquela raiva? Resolveu o teu problema? Não. Não elimina a informação? Então, vamos lá. Então, por exemplo, as informações consequências é quando o emocional e o mental surgem informações novas a partir daquele problema. Então, por exemplo, se você tem um câncer, suponhamos um câncer de reto, o que causou o câncer de reto? Emoções e informações negativas, além do que veio das suas árvores familiares, como informação, que para muitos é genética, né? Coisa genética, para nós é só um conjunto de informação que veio, certo? A geração nós trouxemos, estamos no período inconsciente. E aquilo que você viveu, as vivências que geraram informações negativas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um câncer de intestino, correto? O que acontece? O que ela somatizou? Ela somatizou dos traumas com a matéria, bens imóveis, dinheiro, trabalho e relacionamento amoroso, que gerou coisas negativas, que o conjunto da consciência dela somatiza no câncer, certo? Como eu vou resolver isso? Eu preciso de todas as informações negativas desses fatos, colidir essas informações aqui e eliminar, certo? Agora, isso é o que gerou o câncer. E o que o câncer gerou na pessoa depois de ter? Entende? É a informação e causas novas são geradas, novas informações. Então, nós vimos que muitas pessoas chegaram a 90% da cura, da autocura, por exemplo, de um câncer, mas não zeraram. Por quê? Porque nós não sabíamos que tinha isso. Quando pesquisamos e anexamos isso, tem pessoas que tiveram autocura de um câncer maligno em 28 dias. Está lá nos depoimentos registrados em cartório, que faz parte da evidência científica e milhares de clientes numa nova teoria, que está escrita, está pronta. Quem que conhece? Poucos. Por que eu digo que a IA não entrega a HPI, a Universidade Quântica Informacional? Porque ela tem direitos autorais registrados. Então é por isso que vocês não conseguem. Vocês podem entrar nas melhores IA, ela vai trazer até um comando quântico bonitinho, mas não entrega as chaves. E sem as chaves vocês não entram na consciência não local da iluminação. Gratidão. Então, seguindo, vamos ver o que a gente usa na matéria. Em equilíbrio, então ela se automotiva e não termina nunca. O conhecimento nós buscamos é só um remédio. Por quê? Porque o conhecimento não transforma, ele nos dá ferramentas para melhorar. Mas se nós buscarmos o autoconhecimento, sim, esse muda. Agora, o que eu faço com o autoconhecimento? Eu vou ficar só olhando ou eu vou pegar o autoconhecimento e usar em meu benefício? Certo? Se eu pego o autoconhecimento e transformo as informações, muda tudo. Eu vou buscar o quê? O controle. Todo mundo busca o controle de tudo dia a dia, não é? Certo? Se eu controlar, eu tenho tudo. Nada, é apenas um remédio, porque você não consegue controlar tudo. Então nós vamos buscar o autocontrole. O autocontrole é quando você olha para as coisas, trabalha as coisas, mas não deixa gerar algo muito negativo. Dá um exemplo assim, bem real, né? Então, minha palestra, passar isso para vocês, estava na agenda para ontem, certo? Era ontem, no início da manhã, tem pessoas que vieram aqui para me assistir, que são clientes, conhecem o meu trabalho, né? Mudou, certo? Mudou, veio palestrante novo, tá? Mudou, ó. Muda com o controle meu ou não? Muda, não é? Aí passa para um horário hoje, não é?
Aí chega nesse horário, não é esse horário. Entenderam? Se eu não tenho autocontrole, eu faço o quê? Eu pego e vou aonde? Então, para mim não interessa se eu sou simpático, se eu não sou simpático. O interesse é o seguinte: se você se incomodou, o problema é teu. O livre-arbítrio é teu. Eu preciso ter autocontrole onde eu estiver, senão a coisa descamba, não é? Só um exemplinho bem simples para vocês entenderem o que é autocontrole. Muito bem? Então vamos lá. Nós buscamos o quê? Olha aqui, na matéria nós buscamos sempre o quê? O princípio do amor próprio, do amor ao próximo. Mas amar ao outro como a ti mesmo, funciona? É fácil? Então, amor próprio, amor ao próximo é uma coisa, amor próprio é outra, é totalmente outra. Autocuidado, amor próprio, começa a não me influenciar com o outro, o livre-arbítrio é dele, certo? E nós vamos buscar o quê? Amor incondicional. Pare de dizer que eu tenho amor incondicional. Quem tem amor incondicional? Só a fonte por nós. Humanamente é impossível manter amor incondicional. Pense, sem condições, para a vida inteira. Não me incomodo com nada com o amor. É bonito, né? Maravilhoso. Nós não conseguimos praticar no dia a dia os 3 mandamentos principais, não é, meu amigo Celito? Nós temos alguém com autoridade aqui dentro e o sorriso dele invalida falar o que eu estou falando. Gratidão, Celito. Então, vamos entender tudo isso. Faz sentido para vocês? Fez sentido esse raciocínio? Sim ou não? Muito bem. Então vamos entender um pouquinho do campo bioinformacional. Olha, estou falando da consciência não local, que é a nossa consciência geradora. Ela vai gerar uma onda e vai entrar na energia. Então, tudo que tiver no aspecto de energia e matéria está no macrocosmos. Mas existe muita coisa boa aqui, certo? Então, o biocampo informacional seria mais ou menos a ideia assim: o nosso equipamento, o nosso corpo é o arco, não é? A mente, a nossa mente, local aqui, é a interface de aconteceres. E a informação é o software. O que a gente faz terapeuticamente, no dia a dia? Nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar corrigir o APA. Nós vamos procurar corrigir o quê? O nosso corpo, o nosso físico, o nosso equipamento. Mas esquecemos que talvez o programa, que é a informação, ele continua rodando. Por isso eu curo o meu corpo, adoeço de novo. Eu curo o meu câncer, eu tenho recidiva. Está entendendo? Então, nós temos um trabalho de integração com a oncologia, né? Nosso trabalho de 2000, esse trabalho começou em 2004, 2007 começou a se tornar um método, 2010 eu acessei, eu parei com todas as áreas terapêuticas, todas as minhas formações terapêuticas eu parei de atender, né? São várias, e fiquei no nível da informação, porque eu entendi a mensagem e o mensageiro que trabalhava com isso. E se desenvolveu um método que nós temos um trabalho de integração com a oncologia. O que acontece? O médico da oncologia faz o tratamento, faz a cirurgia, faz a quimioterapia, radioterapia e faz a integração do paciente dele com a nossa equipe terapêutica. Qual a ideia? A ideia é buscar aquele raciocínio que eu fiz para vocês. Qual é a causa do teu câncer? Não mexe nada no tratamento médico, deixa ele fazer. Mas se você eliminar a informação que gerou aquele câncer e ele elimina a célula cancerosa, ele vai ter recidiva daquele câncer? Não. Eu estou falando bem pé no chão com vocês, tá bom? Não tenho muito tempo para... A minha palestra tem 2 horas para fazer tudo isso. Eu tenho 30 minutos no máximo, né? Então essa ideia é trazer o quê? Plantar uma semente para vocês entenderem isso. Começar a pensar numa outra forma. Eu sou o que sou aqui, mas o que eu sou aqui não é essa mente que criou o que está aqui. Eu recebi de algum outro lugar, não é? Muito bem. Então, o campo bioinformacional, né? Na HQI, nós chamamos isso, HQI é uma cidade quântica informacional, nós podemos chamar esse campo
organizador de informações como campo bioinformacional, porque ele cuida do quê? Ele cuida dos processos químicos do corpo, dos processos elétricos e dos processos eletromagnéticos. Está tudo aí dentro. Nosso corpo, nossa matéria, está tudo dentro disso. Não está? Então, ele organiza isso. E talvez muitos dos sofrimentos persistam porque determinadas informações elas continuam influenciando o sistema, porque elas não foram eliminadas. Então, como que eu acesso esse nível da informação primordial? Como que eu acesso esse conjunto de informações que cria minha consciência não local, que vai viajar essa informação, fluidicamente ela liga com essa mente aqui, a consciência local, e ela materializa? Vocês viram os processos maravilhosos de cocriação? Sustenta? Eu tenho alunos que passaram pelo nosso método e são milionários, certo? Entregam a chave? Não, são processos que produzem muito resultado, mas talvez não se mantenham o suficiente. Concorda? Nossa visão? Maravilhoso. Então, o maior laboratório que existe é a vida de vocês. Parem de querer ensinar o que o outro tem que fazer na vida. Eu não mudo ninguém de vocês. E eu não curo ninguém de vocês. E ninguém consegue fazer isso. Certo? Nós podemos ajudar muito. Nós podemos ajudar a pessoa a se autocurar, se ela entender o processo. Porque quem tem que fazer o processo é ela. Então, não adianta terceirizar para HPI. Quem é meu cliente, quem é meu cliente de trabalho, quem são meus alunos, sabe disso. Não há terceirização, porque só você sabe a informação. Só está na tua consciência. Vai chorar, vai doer, vai. Mas vamos chorar a última vez por aquele momento, por aquele fato, por aquela coisa que aconteceu? Porque se você eliminar, você olha o quê? É código binário, 0, 1. Você eliminou, colidiu as informações, olha, pode mais te refletir na vida. Isso muda tudo, não é? Show de bola. Então, essa é a ideia, tá? Os comandos quânticos é que você vai fazer. Comando é uma ordem que você dá. Pedido não funciona. Quântico porque não é modismo. Quântico vem de Max Planck. Nós usamos na nossa fórmula matemática para comprovar a eficácia do sistema a fórmula de Max Planck, a teoria da quantização da energia. É quando a energia se move, ela não muda a velocidade, ela muda o pacote que vai. Isso é quantizar, é empacotar. Aí está o quanto de energia, menor fração. Entende? Nós usamos a teoria da relatividade de Einstein junto, e ainda a teoria informacional da consciência para entender e ver qual é a quantização da informação que nós precisamos dos 3 níveis. Ou seja, na matéria é uma quantização que precisa, é um tamanho. No nível da energia, da frequência, da vibração, é outro tamanho de empacotamento da informação. E para acessar a tua consciência não local, é outro empacotamento. E é isso que o comando quântico faz. Então ele precisa ter senhas, chaves de acesso. E a constituição do que o comando vai fazer. Então, segundo o modelo da HPI, eles têm a finalidade de promover a eliminação das informações não primárias. O que é uma informação não primária? Eu falei em raiva, né? Raiva no código primário existe? É certo? Quem é da área de TI sabe, faz programação tudo 0 e 1. Então raiva não existe. Raiva é uma informação não primária, uma informação que você gerou no seu sistema. Se você eliminar ela, vai precisar e resolve o problema. Estou usando coisa bem simples para vocês entenderem, tá? Mas dá para mergulhar em tudo que é área, com essa ideia. É o raciocínio que vale, porque você vai encontrar informação. Então, o coração da HQI diz o seguinte: o coração, que é a essência do método, da ferramenta, diz que, mudando a informação, o campo bioinformacional reage. Não reage? Os impulsos elétricos, a bioquímica, o eletromagnetismo muda, então ele reage. E a consciência local se reorganiza. Essa que nós temos na nossa mente, ela se reorganiza. Então, o organismo encontra
novas possibilidades de equilíbrio. Então não se assustem com o caos. O caos é positivo ou negativo. O caos é só um movimento. Você vai observar para o positivo ou para o negativo. E os caos podem durar anos. Eu estou vivendo um momento, uma transição de caos. E não escondo isso. Quem sabe quem eu sou, ou me conhece um pouquinho, está sabendo disso. Imagina você estar num projeto desses e atinge mais, você ajuda a montar, você ajuda ao movimento crescer, o processo todo, chega a mais de 20 países, são centenas de milhares de pessoas com resultados positivos. Aí você recebe, uma sexta-feira de manhã, uma ligação do teu parceiro de trabalho, ele te faz um balanço de todo ano, de quantos milhões tem para receber, de como está a situação, e fala o seguinte: ó, terminei de escrever a teoria quântica informacional, está pronto, ó, botei ontem na gaveta, e domingo eu vou para Paris, depois de 15 anos sem férias, vou viajar com a minha esposa, depois de 15 anos, mudando a vida, reconstruindo, pagando os milhões de reais de uma injustiça, né? Isso numa sexta-feira, 21 de dezembro, 8h30 da manhã, ficamos 1h30 no telefone. Sábado de manhã, 8 horas da manhã, olha o celular, o mestre partiu espiritual. Legal. E 2 mensagens que tinha me dito na conversa. A partir do ano que vem, tudo vai ser diferente, nosso trabalho vai ser diferente, ajusta a tua consciência para o trabalho. O que vai ser? Não sei. E me trouxe o pedido de voltar a pensar na integração de todas as minhas terapias. Poxa, me fez pensar. No sábado de manhã veio a notícia do mundo espiritual, ou seja, partiu. E eu não fiquei com o mensageiro, eu fiquei com a mensagem. E isso deu um caos nacional. E eu estou retornando porque nada é verdade absoluta. Mas aquilo que faz a mudança, ela precisa ser usada e ela precisa ser divulgada. E esse é o meu trabalho, por isso eu continuo. Então, o papel da CERG se poder nesse trabalho todo. A CERG se integra exatamente nessa parte agora. Por quê? Ela proporciona, todo mundo viu todos os benefícios que ela tem, são inúmeros, maravilhosos. Ela provoca relaxamento profundo, redução de estresse, reequilíbrio no nosso biocampo, não é? Bem-estar, um estado favorável à autorregulação, ou seja, ela promove aí o equilíbrio do campo bioinformacional. Nesse raciocínio é isso, não é? É isso realmente que ela promove. Então, a HQI trabalha a informação primordial, a informação pura. O campo bioinformacional responde a essa mudança. E a CERG, esse poder, potencializa de forma fantástica a manifestação desse equilíbrio no nosso corpo físico. É isso que as pessoas estão aproveitando e vivenciando em cada sessão. É por isso dos resultados que vocês ouvem. Muito bem? Então, talvez a medicina do futuro seja medicina da informação, medicina da consciência. Entenderam agora a minha primeira pergunta? Como está o ajuste da consciência de vocês? Nós precisamos ajustar nossa consciência não local, não essa aqui. Nós precisamos subir o nível. Nós precisamos trabalhar na nossa consciência não local. A medicina da autorregulação, ou seja, olhar o campo bioinformacional dessa forma, com essa tecnologia. Muito bem? E aí vem a resposta da segunda pergunta do início. A pergunta era: qual é a sua doença? Qual é o seu problema? É assim que começam as consultas, os tratamentos, as anamneses do dia a dia? E que tal nós passarmos a ser uma pergunta diferente? O quê? Quais informações? Quais vivências negativas estão interferindo na sua capacidade natural de equilíbrio? Muda tudo.
muda todo o foco do trabalho, do atendimento e do potencial. Então, quem quer conhecer mais HQI e esse processo integrativo em todas as áreas, HQI não é melhor que nada. HQI não é o supra-sumo, embora alguém que falou um dia num curso ou em atendimentos que é o supra-sumo, sim. Lembra do supra-sumo? Resolve tudo? Não. HQI é um método de autocura consciente. Quando você aprende a utilizar isso, você começa a mudar a sua vida. Essa é a ideia. Independente de crença religiosa, independente de filosofia, independente de doutrina, quer acreditar no que você quer. A fé é importante? É determinante? Não, o querer sempre. Alguém falou, acho que foi na palestra do Mauro, o querer. Se você não quer, nada acontece, porque essa consciência local bloqueia o processo. A pessoa que está em câncer, inconscientemente ou inconscientemente, ela não quer se curar, nada funciona. Pode buscar uma injeção lá de 18 milhões de dólares, não vai funcionar. Ou milhões de reais, que existe, né? Não vai funcionar, porque ele já decidiu, a mente dele bloqueia. Então nós temos que olhar desta forma, ok? Então, dia 25 e 26 de julho, eu vou estar organizando online um curso de 2 dias, onde você vai aprender o período inconsciente, como que eu trabalho, tudo que você recebeu, até os seus 7 anos do primeiro trauma, simples de trabalhar isso. Depois você vai trabalhar o teu período consciente, tem aqui eu estou dando 7 passos de implementação, tem todo esse trabalho para fazer. Nós vamos aprender a fazer as transformações específicas da área emocional, da área mental, ou seja, como você trabalha o pensamento negativo que chegou na tua mente local, como você trabalha as tuas crenças limitantes, e não é liberar crenças. Vai liberar para onde? Vai continuar no sistema? Você vai eliminar uma crença uma vez só na vida? Não. Se você, Padre Celito, as pessoas ouviram 500 vezes aquela frase, são 500 comandos. Não tem facilidade, tem técnica. E pode trabalhar a questão, então, crenças, condicionamentos limitantes e hereditariedades. A hereditariedade, a genética ou epigenética, é só uma informação que vem pelo sistema. E a área material, pessoal, profissional e empresarial. Se tudo vem da consciência não local, se a AFA não tiver problemas com a equipe de funcionários, está bagunçada. O problema está na equipe ou está na consciência de quem criou? Então, se ajustar a consciência de quem criou, a empresa muda. E assim é a ideia. Então, nós podemos fazer programações nos 3 níveis e fazer ações para resolver isso. Precisa ter ações, ok? Então a ideia é, nós vamos ficar numa consciência local ou nós vamos fazer uma consciência não local, coletiva, positiva? O convite é esse, meu amigo Marcos e principalmente Mauro, né? Se nós pensarmos e criarmos, ajustarmos a consciência de toda a direção da empresa, de quem criou, dos colaboradores, dos franqueados da alma, seus colaboradores e chegar até os clientes, nós criamos uma consciência não local, positiva, coletiva, que não tem como não construir um processo de sucesso. É essa a mensagem que eu deixo. Espero ter deixado uma mensagem do raciocínio para vocês. E quem quiser mergulhar conosco, então está aí o QR Code do meu Instagram, para que vocês possam me seguir, os telefones de contato. Terei muita alegria, muito prazer em conversar com vocês. Desculpe o atropelar da palestra, porque eu tinha que colocar 30 minutos na ideia para vocês. Se 5 pessoas aqui integrarem dentro de vocês essa possibilidade, o congresso para mim está positivo, de bom tamanho. Gratidão a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho. Agradecemos pela passagem da informação. E o que eu tenho para colaborar contigo é que estamos no desafio.
O impossível não existe, mas o desafio sim. Quando a gente entra nesse momento de fazer com que as pessoas percebem que tu está construindo, o valer a pena faz. Acreditar na possibilidade, mais ainda. Então, quando nós percebemos que estamos fazendo parte de uma egrégora muito maior que a nossa, toda a informação que chega até nós, a gente precisa trabalhar, peneirar e pegar o melhor. Muito obrigado, Hélio, pela tua explanação. Se alguém tem alguma pergunta, por gentileza, e depois nós temos o presidente Ricardo para falar um pouquinho sobre o CESCAP, e posteriormente o Luiz Carlos vai dar o ensejo do nosso congresso. Alguma pergunta? Bem rapidinho. Se não tiver nenhuma pergunta, duas coisas. Ou ninguém não entendeu nada, não quer falar, ou todo mundo entendeu tão bem que eu sou um excelente professor. Gratidão a todos. Bom trabalho para vocês. Senhor Ricardo, por gentileza, nos dê esse momento de explicação do local mais propício a receber o nosso congresso e também o que nos acolheu aqui, né, presidente? E quando a gente fala dessa forma, foi aí que o